Bem-vindos à nossa aula 7 do nosso curso de JavaScript. Hoje a gente vai falar sobre funções em JavaScript. Deixa eu só fechar aqui o arquivo da aula anterior. Já criei aqui a nossa pasta 7 chamada Functions. Vamos criar um arquivo aqui, index.js, e a gente vai estar usando ele para fazer a nossa aula de hoje. Bom, as funções elas são fundamentais em JavaScript. Elas permitem que a gente possa modularizar e reutilizar o código. Vamos criar algumas camadas sobre funções aqui ao longo dos exemplos e vai ficar mais fácil da gente estar entendendo. Primeiro de tudo, vamos ver uma função com a sua sintaxe mais básica, que é uma função que ela não recebe argumento. Então vamos lá. Então, a gente usou ali, a palavra reservada function para estar iniciando a nossa função. A gente passou o nome da nossa função, que foi sayHello. A gente abriu ali parênteses, que é onde a gente pode ou não passar argumentos para a função. A gente vai ver nos próximos exemplos, mas uma função na sua sintaxe mais básica seria isso. Ela não está realizando nada de mirabolante, aqui ela está só passando ali um console log. E aqui a gente passa o nome da função e usa os parênteses aqui para a gente poder invocar a função. Então, se a gente vem aqui e roda o node index.js, a sayHello é executada e ela pega do nosso console. Olá, eu sou o Mário. Não, não sou o Mário. Tarará, tarará, tarará. Não é esse Mário do armário. Ele é o Mario Bros. Sou o Mario Bros. Tá? Então essa é a função, assim, na sua sintaxe mais primitiva, na sua sintaxe mais simples. É uma função que não recebe argumento. Um outro modelo de função que a gente pode passar aqui é uma função que recebe um argumento. A gente pode criar aqui uma função com argumento para a gente poder fazer a contagem de moedas que o Mario pegou durante o jogo, por exemplo. Então vamos fazer isso. Ó. Bom, o que está rolando aqui na nossa segunda função? Vou só inserir aqui um comentário de exemplo 2, só para a gente ir separando aqui os nossos exemplos. E aqui eu vou passar um exemplo 1. Tá? Então vamos focar aqui no nosso exemplo 1. Passei ele function, que é a palavra reservada para a gente iniciar a função, passei o nome dela, e aqui eu passei um argumento para essa função, um parâmetro, chamado numCoins, do número de moedas, e a gente passou um console log ali. Quando eu passo esse 10 aqui, quando eu estou chamando a função e passo aqui o 10, é como se eu estivesse dizendo que essa numCoins fosse 10. Então, se a gente roda aqui de novo, a gente está dizendo aqui que o Mário coletou 10 moedas. Se eu colocasse aqui como 100, seria que ele coletou 100 moedas. Se eu colocasse aqui 50, Mário coletou 50 moedas. Então, aqui, o argumento que foi passado para essa função, quando eu invoco a função e passo aqui um número, eu estou automaticamente passando isso ali para o meu parâmetro, ou argumento da função, seja lá como você quer dar de nomenclatura nisso. Por exemplo, eu poderia também passar aqui uma string, porque eu não tipei nada, ele é só um argumento que vai aceitar o que eu passar ali. Então, ele aceitou 5 moedas. Então, independente de eu passar uma string ou um número, então ele vai aceitar ali e vai repassar ali para dentro da função. Beleza? Eu vou deixar ela aqui como exemplo de número mesmo, mas creio que vocês conseguiram entender. Vamos fazer um terceiro exemplo aqui. Ali eu dei um exemplo no qual ela recebe um argumento. Mas uma função ela pode receber múltiplos argumentos. Você pode passar quantos argumentos você quiser, forem necessários, não é quantos eu quero. É quantos argumentos são necessários para a necessidade que aquela função tem. Então, eu vou fazer um exemplo aqui no qual uma função vai receber 2 argumentos. A gente vai falar do estado que o Mário está
E o que que acontece, o que que ele pega, algo que pode manipular esse estado. Então lembra quando o Mario está pequeno e ele pega um cogumelo no jogo e aí daí ele cresce? Vamos fazer mais ou menos aqui uma lógica relacionando essas duas coisas, né? O estado que ele está e ele pegando o cogumelo. Vamos ver aqui como é que a gente pode fazer essa função com dois parâmetros então. Então, a gente criou aqui a função, né, PowerUp. A gente passou dois argumentos para ela, Mario State, que é o estado que ele está, e o PowerUp Item, que a gente está passando aqui como cogumelo. Então, se eu tenho dois argumentos, e aqui eu passo dois argumentos, automaticamente o primeiro argumento vai para o primeiro, que foi passado ali, e o segundo vai para o segundo. Se eu tivesse um terceiro e passasse aqui uma terceira palavra, ele iria para o terceiro e assim por diante. Então aqui a gente vê um exemplo de uma função com um argumento, e agora a gente está vendo aqui que é possível criar funções com múltiplos argumentos. Então, se a gente vier aqui, deixa eu só dar um clear para limpar o nosso terminal. Mario está no estado pequeno e pegou um cogumelo, ou seja, ele vai crescer ali durante o jogo. Tá? Então, até aí, por que é interessante, né, vocês não ficarem carregando dúvida disso de função? A gente tem vídeo aí de React no canal, e quando a gente passa um argumento de pai para filho, ou quando a gente cria uma prop ali para repassar de filho para pai e tal, é mais ou menos essa ideia, né, que é relacionada em função. O React ele é quase todo baseado em função. Então é bem legal vocês não carregarem dúvida disso, para quando vocês forem mexendo numa lib ou framework, vocês entenderem o porquê as coisas estão acontecendo, né, por debaixo dos panos. Um exemplo que eu posso citar aqui agora seria esse. Mas vamos focar no que a gente está estudando hoje, que é a função no seu estado mais puro aqui. Vamos fazer um quarto exemplo aqui. Bom, o que eu quero fazer nesse exemplo? Eu quero fazer uma função que retorna um valor, porque as funções elas também podem retornar valores. E isso é muito bom, porque isso acaba permitindo que a gente possa capturar esses resultados em outras partes do código. Então, vou fazer aqui uma função e a gente vai pegar uma variável para poder estar armazenando os dados dessa função e a gente vai retornar ali fazendo um cálculo bem simples. Então, vamos fazer uma função aqui para fazer uma somatória dos pontos que o Mario foi adquirindo ao longo do jogo. Então, vamos lá. Então, ó, o que essa função está fazendo? Ela está recebendo dois argumentos, assim como ali de cima, mas aqui a gente só tinha um console log. Aqui a gente está retornando uma soma. A gente vai pegar os dois argumentos que foram passados e vamos somar eles. Agora, a gente pode pegar, né, essa função e armazenar o resultado em uma variável. Então, vamos criar aqui uma variável. Deixa eu só quebrar a linha aqui para ficar melhor. Vou pegar aqui uma variável, vamos chamar ela de total points. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou uma função, que soma os pontos, a gente passou ali dois argumentos para receber os pontos 1 e ponto 2, e ela retorna uma soma do resultado desses argumentos. Para isso, a gente criou uma variável aqui, que ela vai armazenar o resultado dessa soma. Então, essa soma vai ser o quê? 100 e 200. Então, pontos 1, 100, ponto 2, 200. Então, 100 mais 200, 300. Se a gente vier aqui no nosso terminal e rodar, o resultado da soma é 300. Então, o Mario tem um total de 300 pontos. Então, é assim que a gente consegue estar manipulando função também. Função é um assunto bem extenso, então vamos ficar nesse primeiro momento só com essa até aqui, mas a gente vai aprofundando aí ao longo das aulas o nosso conhecimento sobre funções.